Quadro onde está hoje de cara nova, cenário especial, porque nós vamos conversar com uma pessoa super especial. Jogou no Cruzeiro, ídolo no Internacional, no PSG, tem muita história interessante. A gente vai contar essa história da carreira dele usando camisas de futebol. Hoje é dia de conversar com Ceará. Cara, aí, que Lucas? honra receber bem, você cara? aqui. Cara. Que isso, cara, o privilégio é meu. Deixar um grande abraço aí, saudações a todos que estão nos acompanhando, né? E é um prazer estar contigo aí e participar desse quadro aí tão especial. Pô, agradeço demais, cara. Pra mim é uma honra receber um ex-jogador do seu tamanho. Tudo bem que pra mim todo mundo é mais alto, né? Mas que tem muita história boa pra contar. Ceará, eu sempre começo falando primeiro sobre a vida da pessoa hoje. E depois daqui, a gente vai pra um lugar especial da loja, que eu ainda não te mostrei, mas que tem umas camisas ali que você vestiu, né, durante sua carreira no futebol. Antes, eu quero pedir pro pessoal deixar um like no vídeo, porque a gente tá na produção para trazer caras do tamanho do Ceará aqui, então fortalece a gente, deixa o like aí no vídeo. E inscrevam-se no canal Tempo Esportes, que é o nosso canal novo, segmentado pro esporte, é só de esporte. Tá aparecendo o ícone aí na sua tela, se você estiver assistindo pelo canal Tempo do ícone verdinho, tá aparecendo o ícone aí do canal Tempo Esportes. É só entrar lá, se inscrever e deixar o like no vídeo também. Pede pro pessoal deixar um like também, fortalecer. Claro, galera, por favor, né, deixa o like aí, né, e comenta, fortalece aí o canal aí, que certamente vai vir muitas histórias bacanas aí para vocês curtirem. Bom demais. E as histórias estão, inclusive, todas aqui embaixo. Tem os capítulos, tem todos os assuntos que a gente vai conversar do vídeo. Você pode selecionar aquele assunto que você mais gostou e assistir primeiro. Então tá tudo separadinho para você aí no vídeo. Agora sim, vamos falar, Ceará, sobre o Ceará, sobre o Marcos, né? É, isso aí. Você veio pra corrida do Cruzeiro, porque você simplesmente virou maratonista. Conta essa história aí. Cara, o esporte, na verdade, está no sangue, né, meu? Eu amo esporte, né? Agora tem alguns esportes que não é minha praia. Por exemplo, tênis, cara. Pô, tu pega numa raquete, pô, é difícil direcionar a bolinha. Tem jogador que gosta. Tem um monte de jogador. Golfe, por exemplo. Tem alguns também que gostam de golfe. Né? Parece aquele jogador que chuta o chão, né? Toda hora melhor com o pé, né? já tentei já e você só enfia a bola no chão, né? Enfim, então eu vou naquilo que vai que não tem bolinha, né? E que já não precisa usar, fazer. Que não precisa usar as mãos, né? Usa mais as pernas mesmo, que eu já tô acostumado. E eu falo pro pessoal que antes, quando eu jogava futebol, a bola, né, que era muito redonda, então atrapalhava muito. Né? Agora não tem bola, agora é só correr, exatamente. Eu falei, me encontrei, né? Depois dos 40 eu me encontrei num esporte legal. Enfim, e eu queria me desafiar numa maratona de 42 quilômetros, né? Eu falei, cara, vai ser pesado, né? E aí caí na besteira de me comprometer em uma palestra que eu fui dar em São Paulo, né? Uma palestra de alta performance. E falei sobre desafios e tal, e falei, galera, a gente tem que se desafiar, não pode se acomodar e tal. E eu falei, para eu sair da zona de conforto, eu vou fazer uma maratona até dezembro. E aí eu falei, quem topa fazer? Pô, ninguém levantou a mão. Você guarda as camisas que você jogou? Você trocava com os jogadores e guarda isso? Tem algumas na sua casa? Eu fazia um acervo bem bacana, uma coleção legal, né, de vários clubes, né, cara. Só que assim, na verdade, como eu falei, né, eu demorei um pouco me firmar no futebol, então muitas vezes não tinha uma casa fixa. Você tinha um apartamento e tal, pô, mas vamos alugar para poder ter um rendimento, então não tinha um lugar fixo. Aí deixava na casa do meu sogro, entendeu? Os acervos, né? E aí, infelizmente, em 2016, a gente estava de férias, estava viajando com o meu sogro, minha sogra, família e tal. E a gente foi pego de surpresa, né, com um furto na casa dele e levaram alguns acervos que eu tinha lá. Conseguimos recuperar, recuperar algumas coisas. Cara, camisa de vários clubes, meu. Agora eu não vou poder te dizer, mas assim, camisa do Mundial, né, de clubes. Camisa de clubes na Europa, né, que todos os jogos que eu jogava a gente sempre trocava. Clubes no Brasil, né, de grandes jogadores. Teve uma época que eu fiz um leilão beneficente lá na França, então peguei camisa de Messi, camisa de Drogba, né, camisa de Kaká, sabe? Camisa de grandes clubes do Neymar, quando ele estava ainda no Santos, ele mandou uma camisa pra gente, né, leiloar lá na França. Então algumas eu consegui leiloar, outras peguei mais de uma e guardei, né, também, né? Não foram todas que... Enfim, então foram todas embora essas camisas, né? E a gente recuperou algumas.
E não é muito difícil andar em Ribeirão e ver o número 2 Ceará em algumas pessoas lá, sabe? Mas infelizmente não dá pra gente abordar e falar assim, onde você conseguiu, Não né? deu, mas já aconteceu de você pegar alguma e falar, uai, eu acho que... Já aconteceu já. Quando eu estava chegando no Brasil, indo pra Toca da Raposa, eu e o meu empresário ali, o Thiago, e aí ele recebe uma ligação do São Paulo, né? E o São Paulo, na época, queria que eu fosse pra lá. Não, volta pro aeroporto. Queria atravessar, dar o chapéu no Cruzeiro. Enquanto vocês estão vendo aí nesse momento um clipe também de imagens aqui da Foot Classics. Eu liguei, mandei mensagem pra ele, Ceará. Falei, quero entrevistar o Ceará, vai ter em BH. Os caras já arrumaram camisas raras aqui. Meu Deus. Então agora a gente vai ali pra um lugarzinho especial. Eu acho que eu vou ter que comprar essas camisas. Vai sair daqui querendo. Vai sair daqui querendo comprar as camisas da Foot Classics. Tem raridade, não é só a sua não, viu, Ceará? Tem também vocês podem ver aí, tem muita camisa por aqui, então quero agradecer o pessoal da Foot Classics também. Na descrição tem os meios de contato aí da Foot Classics, se você estiver interessado, Instagram, redes sociais, enfim. E camisa só de alto nível, né? Só de alto nível, né? Alto nível. Não vem pra cá com um cartãozinho de limite de 10 mil que você não leva nada. Só raridade aqui. Não leva nada. Inclusive, tem que ter limite no cartão. Aqui, pra começar, aqui, uma camisa aqui, você vai lembrar dessa, não vai? Do Coxa, pô, Coritiba. Coritiba, na verdade, não é a número 2, né, do Ceará, mas enfim, o Coxa, eu fui pro Coxa emprestado do Santos em 2002, né? E aí com um bom amigo lá no Coritiba, a gente disputou o Brasileiro naquele momento. E em 2003 eu rescindi meu contrato com o Santos e fui definitivo pro Coxa. Você falou que não era camisa 2, mas tem uma aqui especial, Ceará, ó. Meu Deus do céu. 2 é a sua? Isso, 2 é. E essa camisa é de jogo, tá? É de jogo, ela é do São Caetano, cara. São Caetano 2004. Caetano. Exatamente. Eu saí do Coxa, obviamente, como eu falei anteriormente, né? E no ano seguinte eu fui para o São Caetano, tivemos o título paulista lá no São Caetano. Ramalho. Com o Muricy Ramalho, grande homem, né? E um grande treinador também, o Muricy. Agradeço muito a ele por diversas oportunidades que ele me deu na minha jornada. Te xingava muito? O Muricy é ranzinza, né? É ranzinza, né? Mas enfim, né? Mas como treinador, um cara, né, nota 1000, cara. Eu fui assim para sair mesmo da miséria, né? Da região rural do Ceará, né? Daquela região precária, né? De seca, sabe? Que exatamente, muito difícil. E eu sou o filho mais novo de 8, então eu sou caçula de 8, e desde os 6 anos trabalhando na roça, pelo sustento mesmo, né? Pelo arroz, feijão, pelo básico, e muitas vezes, né, devido à questão de uma colheita ruim, então a gente passava necessidade, passava fome mesmo, né? Teve um episódio muito triste também, né, no São Caetano, que foi infelizmente a perda do Serginho no Morumbi. Eu estava no jogo. Você estava nesse jogo? Estava no jogo. E o Serginho, ali, estranhamente, fazia uma semana ou 2 semanas antes, ele tinha ficado uns 3 dias sem treinar, e eu, né, não sabia muito bem o porquê, mas ele estava passando por uma bateria de exames e tal, e quando a bola saiu, era um tiro de meta, rapidamente eu fui me posicionar na minha posição de lateral, né? Então eu fui para a posição, aí de repente o pessoal que está de frente para mim começa a correr para o meu lado, eu falei, ué, o que está acontecendo? Quando eu viro, tá o Serginho jogado no chão e o pessoal em cima dele, e eu me aproximei para perguntar. E infelizmente foi essa fatalidade, né, que pegou todo mundo de surpresa. O jogador, né? Nunca está preparado para isso, né, cara? Simplesmente não faz parte de futebol essas tragédias. Cara, a gente assim se vê super máquina, né? Então o atleta, a gente nos treinos, às vezes o coração vem na boca e ele volta de novo, né? Fala, corre pra então, caramba. É superação em cima de superação, né? Porque a gente vai ao limite do corpo constantemente, então a gente acha que nunca vai acontecer nada, né? Isso baqueou muito a gente, né? E foi um final de temporada muito ruim, 2004, né? A gente perdeu muitos pontos, enfim, mas foi uma passagem boa no São Caetano, um aninho também ali que eu consegui deixar o nome na história do clube. E jogou também com conhecidos aí do público mineiro também. O Mineiro estava lá nessa época, o Euler, né? O Euler estava, não estava? O Euler estava lá. O Euler é gente boa, o filho do Vento, né? Filho do Vento, Hoje ele deve ser bisavô do Vento. Uma curiosidade, né?
O Lucas me mandou uma foto que ele tirou comigo, pô. Ele só me deixa mais velho, né? Porque ele era desse tamanho, pô. Tava jogando bola. Tava jogando bola, tentou, o cara tá me entrevistando agora aqui. Eu falei, cara, o tempo passou e nem eu vi, 2012, 2013, isso, cara. Tempo Jogava passou, bola, o né, Ceará tava lá assistindo a gente jogar. Então o cara merece like aí, dá like aí, galera. Fiquei rodando nos times menores e tal. Até chegar na próxima aqui, ó. Até chegar no time que de fato deu aquele divisor de águas na minha jornada, né? Até chegar nesse aqui, ó. Essa camisa é bonita demais, Ceará. Essa camisa é bonita demais, cara. Esse aqui não tem jeito, não. Não tem jeito, não. Esse aqui é o Inter. Inter, estaremos contigo. Rapaz. Tu és minha paixão. Mais ou menos isso. E pra cantar também tá bom, viu, Ceará? Daqui a pouco vai vir mais uma profissão aí. Que isso, não, mas enfim, mais uma vez, Muricy, né, cara, ele trabalhei com ele no São Caetano e ele foi pro Inter em seguida. Te levou. E estando lá, ele foi, né, e falou com o meu empresário que me queria lá e fui pro Inter. Pro Muricy gostar assim de um jogador, meu amigo, o cara tem que ser bom, viu? Enfim, mas assim, eu exerci uma função no futebol que poucos valorizam, que é o vestiário, né, cara? O vestiário, tu imagina, tu tem 30, 35 jogadores lá, para um treinador conseguir gerir todo mundo é difícil. Então ele precisa de líderes ali, ele precisa de algumas lideranças importantes no dia a dia, né? E eu exercia isso desde muito jovem, né? Sempre procurei, né, não somente através de palavras, mas de ações, né, no dia a dia, né, treinando sempre forte, né, e puxando a galera pro profissionalismo, né? Eu costumo dizer muita orelha de Rafael Sobes, né? Tem uma galera que não é fácil, não. Perdigão, Gabiru. Jesus amado. Falar de Inter, a gente tem que falar do Mundial da Libertadores, claro, né? Eu queria te perguntar do Mundial, porque já tem tempo que foi. Quando você fala do Mundial 2006, qual que é a primeira coisa que você pensa sobre aquele Mundial, que você lembra? Cara, Ronaldinho Gaúcho. Cara, não tem outro fato, né? Foi o fato assim, que marcou, né, cara? Vem cá, o Abel, só pra gente contextualizar, né? O Ceará simplesmente marcou o Ronaldinho Gaúcho no auge da carreira, em 2006, jogando pelo Barcelona, na bola, em cima do cara o tempo todo. Eu não lembro de uma falta que você fez no Ronaldinho. Cara, como que foi, primeiro, o Abel chegar pra você e falar assim, ó, você vai marcar o Ronaldinho. E cara, depois até o jogo. É a história do filme, Missão Impossível. Não, mas até então era Missão Impossível, né, cara? Enfim, o Abel montou uma estratégia legal, né, cara? Uma estratégia boa, mas ele me deu essa função e dizendo, ó, cara, se tu conseguir, né, segurar o homem, é meio caminho andado, né? A minha estratégia foi de fato não deixar ele virar, né? Porque eu estudei um pouquinho o jogo dele, do Ronaldinho. Você estudou assistindo jogos? Sim, eu assisti alguns jogos dele, né? Além das instruções do treinador, né? Do Abel. Então, a minha estratégia foi não pender muito pro lado da bola, ficar, né? Com o olho, um olho no peixe, outro no gato, né? E na trajetória da virada da bola eu já chegar junto nele. Então foi essa medida ali de você calcular bem o espaço, né? E poder chegar junto, não deixar ele girar. Então eu fiz essa estratégia e deu muito certo. E durante o jogo não teve às vezes uma cotoveladinha ali, falou alguma coisa? Não, assim, ele simplesmente falava assim, ó, cara, só não me machuca, né? Ele tinha medo de se machucar mesmo, de se lesionar, né? Pode chegar junto, mas só não me machuca, né? Tanto é que eu não fiz nenhuma falta em cima dele ali, não joguei de uma certa forma desonesta, né? Antes ele fala, antes tivesse me machucado, né? Mas eu falo às vezes pra galera que, né, como eu tava muito próximo dele, então você acaba sentindo aquele odor, né? E ele, eu acho que ele se perfumava antes de jogar. O cara é cheiroso, meu. Cheiroso, passava perfume antes de jogar? Perfume, ia ser um perfume bem cheiroso, francês, né? Devia ter pagado pouco no perfume daquele. Mas enfim, foi um jogo onde o coletivo do Inter, né, cara, se impôs sobre o Barcelona, né? Sim. A estratégia do Abel de marcar a linha alta, né, surpreendeu o Barcelona, porque todo mundo ficava recuado, né? E antes da gente passar pro PSG, você não chegou a pegar a camisa com o Ronaldinho, não? Não, eu peguei com o centroavante Gu Johnson. Olha só. Sabe, sueco, acho, alemãozão, né, cara, grandão lá. Troquei com ele a camisa naquela ocasião, né? Mas foi nesse... Ronaldinho também queria passar longe, Nesse furto, né? Foi embora a camisa, Foi né? também. Foi embora a camisa do Gu Johnson, enfim, várias coisas foram embora nesse período aí. E depois eu pergunto outra coisa do Ronaldinho lá, a hora do Cruzeiro. Aqui nós temos 3 peças, Ceará, simplesmente do Paris Saint-Germain.
Cara, 3 temporadas, né, diferentes. É isso, 3 temporadas diferentes. Exatamente. Essa aqui da sua primeira. Primeira, e segunda, e depois foi para essa daqui. Isso. Que não deixa de ser uma tradicional deles, né? Eles repetem, muda alguma coisinha só, mas é uma camisa assim mais tradicional do PSG. Que é essa com uma linha vermelha ali no meio, né? No meio, Exatamente, tinha a segunda também. Cara, assim, a minha ida pro PSG foi muito rápida, né? Foi algo sem muito preparo, né? Eu falava somente o cearês naquela época, já fui falar francês, então foi bem difícil, né? Mas consegui me adaptar. E aí cheguei na França, me adaptei bem, né, com a família. O primeiro ano foi um ano difícil, o PSG lutou contra o rebaixamento no primeiro ano, um ano de transição. Mas aí depois a gente conseguiu, né, com a chegada do Makelele, o volante, o Giuli, atacante, né, que veio da Roma na época, então a gente conseguiu o Coupé, que era o goleiro de seleção francesa também, conseguimos fazer um time legal. Aí a gente conseguiu crescer no campeonato. No ano seguinte veio o Nenê, que estava no Mônaco também, já deu uma fortalecida. E a gente conseguiu alguns títulos, como Copa da França, Copa da Liga, né? Supercopa da França também, enfim. Então, alguns títulos ficaram lá, vieram na bagagem, né? Teve um outro time que você jogou bastante também, viu, Ceará? Que você chegou logo depois aqui, ó. As 2 camisas aqui do bicampeonato. Existe um grande clube na cidade. Cantou pro Inter, tem que cantar pro Cruzeiro também. E mora no meu coração. As camisas do bicampeonato aqui. Isso 2013, mesmo, é 13 e 14, né? 14. 13 Você chega em 2012, né? No PSG. Exatamente. E curioso, né? Quem te traz pra cá é o Alexandre Matos, que hoje é CEO do Cruzeiro. E naquela época estava chegando ao Cruzeiro ainda, né? Como que foi a ligação do Alexandre Matos? Você falou, pô, será que é hora mesmo de voltar pro Brasil, voltar pro Cruzeiro, que estava naquela época tinha acabado de se livrar de um rebaixamento? Eu gosto de permanecer o máximo nos clubes, né? Pelo menos eu tentei em vários clubes ficar o máximo possível, né? Mas tem hora, obviamente, que você tem que mudar, né? E ir para novos desafios, né? E o PSG foi assim, né, cara? Eu fui ficando, quando eu estava lá tinha proposta da Europa, até para voltar pro Brasil, eu fui ficando, não, quero ficar, quero marcar história. Isso é raro hoje em dia. E antes de vir pro Brasil, eu fui até Saint-Étienne, né? Nós tivemos uma reunião com o clube Saint-Étienne, fizeram a proposta e tal. E aí, conversando, né? O Muricy queria me levar pro Santos também na época, né? A gente quase avança na negociação. O próprio Inter queria que eu voltasse para lá. Mas enfim. Santos de Neymar. Neymar estava ainda naquele período, né? Mas as coisas não evoluíram. E um dos caras que me ajudou muito a vir foi o Tinga, né? O Tinga atuava muito nos bastidores aí. E o Tinga Tanto é que virou diretor depois. Exatamente. Como a gente tinha jogado junto no Inter, né? Então ele me ligou, né? Depois que eu falei com o Alexandre, me ligou falando muito bem do clube, do Cruzeiro, para vir de olho fechado, que o clube era bem estruturado, para vir despreocupado, né? Que o Alexandre estava trazendo uma boa gestão para o clube e que ele via que o clube poderia ganhar títulos, né, na sequência e queria se fortalecer muito com a minha vinda, enfim. Então esse bate-papo me deixou tranquilo, né? E aí depois foi só questão de empresário, né, negociar com o Alexandre. E foi a negociação, assim, na época ainda tinha o negócio do fax, né? Mandou o fax lá, a assinatura do pré-contrato, né? O fax, recebemos mandava, assinava, devolvia. Exatamente, aí devolve, né? Então a gente assinou um pré-contrato assim pelo fax, né? E outra coisa engraçada é que quando eu estava chegando no Brasil, indo para a Toca da Raposa, eu e o meu empresário ali, o Thiago, e aí ele recebe uma ligação do São Paulo, né? E o São Paulo, na época, queria que eu fosse para lá. Não, volta para o aeroporto e vem para São Paulo. Dar o chapéu do Cruzeiro. Mas eu falei para o meu empresário, cara, a gente assinou o pré-contrato, já demos nossa palavra, vamos cumprir, né? E vamos seguir. Enfim, né, cara? E na época, tipo, o Raí, né? Como ele tinha essa ligação com o PSG, a gente estava sempre falando, né? Então ele que tentou levar lá para São Paulo, mas enfim, foi a escolha certa vir para o Cruzeiro. Foi uma história linda, né? Linda, maravilhosa. Um grande clube que eu tenho no meu coração mesmo e Cruzeiro cabuloso. É isso. Você sabe que sua história com o Cruzeiro começou lá em 99 na sua carreira, né? Porque você ali em 99, você jogou com os caras que foram anos mais tarde ídolos do Cruzeiro também, que ganharam a Tríplice Coroa, Aristizábal, David. Então já são caras que jogaram com você lá no Santos, lá atrás, e que anos depois no Cruzeiro 2003. Verdade, os caras. O Gaguinho, né? O David. Gaguinho, Aristizábal, gente boa, pá.
Colombiano bacana demais, E essa passagem pelo Cruzeiro Ceará, 2013 e 2014 são anos que o torcedor do Cruzeiro lembra com muito carinho. Até porque o futebol que o Cruzeiro jogava era bonito demais. Em 2013, o Brasil inteiro assustou. Falou, gente, e onde que esses caras estão tirando esse futebol, cara? Porque o time tinha muitos jogadores, muitas apostas. O próprio Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, não eram caras que estavam na prateleira de cima. O time foi montado, muita gente sendo contratada. É claro que vieram também, aí veio o Ceará, veio o Dagoberto, veio Borges, né? Borges, centroavante. Exato. Mas como que foi... Quando começou a construir essa ideia ali que vocês falaram, cara, a gente tá fazendo história aqui. Eu lembro de uma vez que eu fiquei num hotel lá no Belvedere, né, quando eu cheguei. E aí o Alexandre Matos morava naquela região e aí teve um dia que ele me deu carona pra gente vir pro treino. E aí eu lembro que a gente conversando no carro, batendo um papo e tal, e eu falei pra ele, cara, qual que é a projeção, o que você pensa, né, do clube na sequência, quais são os jogadores que você pensa em trazer para fortalecer, enfim. Então a gente foi conversando, né, sobre os bastidores. E ele de uma maneira bem ousada, né, bem ousada, e falou, cara, Ceará, a gente tá pretendendo no próximo ano, já 2013, né, classificar o time para Libertadores, né, e buscar um título, né, de expressão em 2014, né, então essa era a projeção dele, né. Então nós vamos fortalecer, né, fortalecer o time, trazer, dar bons jogadores para que o Marcelo consiga fazer boas escolhas, enfim, então foi legal e a gente acreditou nesse projeto, né? É importante se acreditar num projeto, sabe? E a gente acolheu muito bem o Marcelo Oliveira, né? Que infelizmente no início teve uma rejeição, obviamente por histórico com o Atlético, né? Com o Atlético. Mas ele era um treinador, o time jogava bonito porque ele era um jogador que jogava muito bem, né? Um meia, né? Clássico, né? Então ele gostava do futebol bem apresentável, né? Então era isso que ele transmitia no dia a dia, né? Jogar pra frente, né? Sem medo de ser feliz, aquele negócio todo. Só que para defensor esse discurso não cola, né, meu? E eu ficava ali, cara, meio receoso. Eu falei, pô, professor, vamos jogar para frente, mas ir atrás, pô, a gente precisa defender também, Os caras vão perder a bola aí, eu que vou exatamente, né? E eu vindo já da escola francesa ali, europeia, né, do sistema bem ajustado, e eu ficava preocupado, né? Enfim, e aí conversando, a gente começou a equilibrar o time, né? Começar a equilibrar, eu lembro que a gente conversou bastante sobre isso, né? Sobre a gente ter um time bem equilibrado. Né? Porque ofensivamente o brasileiro já gosta, né, da parte ofensiva. Então a gente começou a equilibrar o time, fomos treinando, né, cada vez mais, às vezes eu, né, direcionando ali os defensores, né, a gente tinha que fazer uma compensação porque o Egídio, né, não marcava muito bem, então a gente fazia uma compensação ali e tal. Eu falava pro Bachola, né, que é o Everton Ribeiro, eu falava, Bachola, do meio para frente você resolve, cara, do meio para trás deixa que eu resolvo. Entendeu? Então essa questão, né, meu, de você conhecer o talento, a capacidade e falar assim, eu dou conta da parte defensiva e você dá conta da parte ofensiva. Ter essa consciência da função. Essa consciência da função. Então a gente era um time muito maduro, acolhemos muito bem os meninos, né, que subiram da base, né? Lucas Silva, Mike, Elber, Vinícius Araújo, né? Tinha o menino que tá, Alisson, né? Que tá no São Paulo, exatamente, que era atacante e virou volante, um volante bom, né? Ele tá jogando muito bem. Enfim, tinha o Wallace, um zagueiro, depois foi pro Mônaco também. Então, muitos meninos que a gente acolheu e se sentiam bem com a gente, né, cara? Que a gente Como que era com o Mike, cara, que estava ali com você na sua posição, no dia a dia? Como que era lidar, ensinar para ele? A gente tinha uma relação boa, meu. Relação boa demais. Eu gostava, assim, de ajudá-lo, né, nas questões de... não somente técnica, né, mas na questão extra-campo, entendeu? Falava para ele sobre a questão de fortalecimento muscular, porque ele era mais frágil muscular, né, lesionava muito. Então falava para ele sobre academia, fortalecimento, né, sobre a questão de horário, a disciplina, né, que é interessante, né? Porque potencial ele tinha, era muito leve, né, do meio para frente, né, o menino era muito bom, mas precisava melhorar a parte defensiva, né? Aí teve um professor muito bom. Mas é justamente isso. Então eu e o Tinga, a gente tentava contribuir bastante nesses bastidores do dia a dia para fortalecer o time, né? Sabe? Então muitas vezes a gente ganhou jogos mesmo dentro do vestiário, porque às vezes você tinha que mudar a mentalidade de alguns atletas em prol do coletivo. Importante ter essas figuras. E o 2014, na minha concepção, foi mais difícil que o 2013. Eu ia te perguntar isso, porque você já tinha ganhado um título daquela forma que foi, Cruzeiro ganhando de todo mundo em 2013.
Chegou 2014, o desafio é maior, né? Porque era o time a ser batido. Exatamente. Maior o desafio. A gente conseguiu até uma pontuação melhor em 2014, mas o desafio foi maior, né? Foi mais difícil. Então a gente precisou se concentrar cada vez mais, né? Focar cada vez mais, chamar a atenção dos meninos. Teve muita desavença de vestiário, né? E não vou pontuar nenhuma, mas tiveram muitas para que os ajustes viessem e os títulos também aparecessem, né? Bacana, e mudou pouco, né? Chegou o Marcelo Moreno ali, 2014, né? E mudou pouco, o time manteve a mesma base, né? Isso assim, você muda peças pontuais, né? Sai um, entra o outro, mas sempre fortalecendo a equipe, né? Eu acho que o Matos, quando ele tem essa possibilidade, né, do clube dele conseguir, de uma certa forma, né, ter a liberdade de contratações, né, ele consegue fazer uma gestão boa, né? Sim. Você não pode limitar o gestor, né? Por exemplo, tu tem um executivo, se você limita o cara à contratação, assim, o erro do cara na contratação fica muito pequeno, né? Eu queria te perguntar também sobre uma outra profissão que você já faz há bastante tempo até, que é de agente de jogadores também, né? Como que tá essa nova carreira também, que não deixa de ser? Já continua com os meninos agenciando, gerenciando a carreira de atletas? Cara, eu iniciei, na verdade, né, cara, quando eu ainda estava jogando, na verdade era uma pretensão futura, né? Então parei de jogar aqui no América em 2017 e em 2018 eu já fui para a França já morar lá justamente para ser um braço da empresa lá na França, né? E continuo aí dando suporte para alguns garotos, né, que estão aí com carreiras promissoras. Né? A gente também tem um foco muito grande no futebol feminino, temos muitos atletas no futebol feminino. Já no gancho para a próxima parte, a gente falar mais da sua carreira como jogador, teve a ver com um empresário também que te ajudou o seu início no futebol, de sair do interior do Ceará. É Kratos que você nasceu? Kratos. Kratos é o personagem do videogame. Saiu de Kratos e foi pro Gama, não é isso? E depois pro Santos em 99 ainda. Foi na verdade, assim, na verdade existe, né, uns bastidores que às vezes a mídia, né, de uma certa forma, acaba não atualizando, né? Posso dizer assim, né? Eu fui para São Paulo, nem foi para jogar futebol, cara. Eu fui assim para sair mesmo da miséria, né, da região rural do Ceará, né, daquela região precária, né, de seca, sabe? Né? Exatamente, muito difícil. Então a gente passava necessidade, passava fome mesmo, né, e aquele negócio que os pais vão mandando os filhos para a cidade grande, né, vai completando 18 anos, vai para São Paulo trabalhar, né, ganhar dinheiro. E uma coisa que eu vou contar um segredo para vocês que poucos sabem, viu? Poucos sabem. Os cearenses, ninguém sabe porque cearense tem cabeça chata, né? Eu vou contar vou revelar esse segredo pra vocês. Cearense tem cabeça chata porque quando o menino vai crescendo, o pai vai batendo na cabeça assim, filho, cresce logo pra completar 18 anos e ir pra São Paulo trabalhar e ganhar dinheiro, né? Os meus irmãos mais velhos são assim, ó. Não dá nem pra ver pescoço, só a cabeça. E eu saí de lá com 11 anos, então apanhei menos, né? Então ainda ficou um pouco de pescoço. Mas enfim, essa foi a origem, né? Nós fomos pra Osasco, na Grande São Paulo. Para sair mesmo da miséria, e chegando em São Paulo que eu comecei numa escolinha, né, de futebol, jogar futebol lá com 11 para 12 anos. O dono da escolinha levou a gente em Santos para fazer um jogo treino contra o Sub-14 do Santos. E eu e mais dois destacamos ali no jogo e a gente foi convidado, né, para o Santos para fazer um teste, uma peneira. E ficamos uma semana e após essa semana a gente foi selecionado, né, passamos no teste. E ali começou a minha jornada, sabe? Foi no Santos ali com 13 para 14, fui para concentração. E aí, assim, é o primeiro passo, cara. O futebol é uma selva ali complicada, viu? De animais selvagens. A gente tem aqui as duas camisas já no final da sua carreira. Finalzinho. O América, que você encerrou a carreira no América. Né? Exatamente. Em Belo Horizonte, e da segunda passagem pelo Inter. Coelhão aqui. Coelhão, Coelhão top. Cara, assim, na minha jornada eu sempre procurei ter uma coerência profissional, né? Não jogar nos rivais, entendeu? Respeitar a história nos clubes. E quando terminou o meu vínculo com o Cruzeiro, eu falei numa das entrevistas que não jogaria, né, no rival, no Atlético, né? Independente de ofertas, né? Não jogaria. Chegou a ser procurado já pelo Atlético? Cara, eu ouvi só assim, algumas sondagens de bastidores, mas não chegou nada concreto, né?
O Grêmio, quando eu estava no Inter, fez proposta para que eu viesse para o Brasil, eu não falei, nem quis ouvir proposta. Então acho que é uma coerência profissional, acho que isso é importante você ter, sabe? Aonde você quer ir, aonde você quer chegar. Sim. E a minha segunda passagem no Inter, eu quebrei um princípio meu, né? Que eu falei que não jogaria mais de uma vez no mesmo clube, né? Então quebrei esse princípio primeiro indo pro Coritiba e posteriormente pro Inter, né? E infelizmente é aquele negócio, cara, é céu ou inferno. Futebol não tem meio termo, né? Você é ou não é. E a segunda passagem foi difícil. Foi um rebaixamento, né, em 2016, foi um período bem complicado. A gente falava sobre gestão, né, aqui nos bastidores, né, e a gestão é muito importante. O Inter estava com uma gestão bem difícil em 2016. Haja vista, né, teve problema de investigações, né, presidente que foi condenado, né, infelizmente pela gestão. E outros dirigentes e assim por diante. Vocês já viam no né? dia a dia que tinha, pô, tem alguma coisa errada acontecendo? Sim, quando eu cheguei no Inter, era o Falcão, o maior ídolo do clube. Estava lá como treinador. Sim. E 15 dias depois o cara foi mandado embora sem assinar o contrato. Tu imagina? O cara ficou lá, eu acho que 2 meses, 3 meses sem assinar contrato. Cara, de graça, né, basicamente. Porque... Então você vê a bagunça que estava o clube, né, meu? Quando é assim, não tem segredo, né? O Cruzeiro passou muito por isso em 2019. Infelizmente. Foi uma cartilha semelhante, né? Que o Cruzeiro também passou igual do Inter, né? Então eu tive essa passagem negativa, né, no Inter em 2016. Eu fui para lá como um bode expiatório, eu entendi isso depois, né? Porque o time estava numa descente muito grande e eles buscaram alguém que poderia acalmar e eu era... Meio que uma cortina de fumaça. Exatamente, ali. eu era o único que tinha sido campeão do mundo, estava em atividade, né, assim, mais próximo, e eles me levaram lá, né, e fui... Mas você acha que manchou a sua história pelo Inter, isso? Cara, pouco, né, meu? O pessoal lembra mais do feito do Mundial do que desse rebaixamento, mas fica na história do clube, né? Sim. Queira ou não queira. Mas pouco se fala disso, né? O pessoal sempre me aborda mais pela questão do Mundial e pouco pela questão do rebaixamento. E posteriormente eu venho para o América, né? Para finalizar a minha carreira em 2017. Foi, eu acho que o último título do América aí, né? De expressão, né? Nacional. Foi em 2017, a gente foi campeão da Série B. Série B em 2017. Joguei pouco, né? Mas tive um trabalho de bastidor bem bacana ali para ajudar o time. E aí eu gostaria de ter renovado, ficado mais um ano lá. Eu acho que de 4 ou 5 jogos que eu fiz como titular, em 2 ou 3 eu fui eleito o melhor jogador em campo naquela ocasião, ainda com 37 anos e meio, né? Ainda estava correndo legal. Mas eu acho que é o Anderson Moreira, né? Anderson que era o Moreira, treinador. Ele preferiu escolher outro atleta e eu finalizei minha carreira em 2017, né? Janeiro de 2018 eu terminei. Pô, tem muita história aqui nessa arara aqui, viu? Muita história das camisas aqui. Não são grandes clubes, grandes clubes, não são muitos clubes, né? Mas o tamanho da são clubes. A camisa é tão pesada, vamos ter que colocar um reforço aqui. Ceará, pra finalizar mesmo, vamos sentar aqui, dar um trabalho pro nosso cinegrafista Wilson. Vamos lá, assim a gente Chega toma aqui. água, né? Pois é, pô. Eu deixei uma Porque água aqui parada. todo final de quadro onde está, eu faço uma brincadeirinha com o cara que eu tô batendo um papo. É um escolhe um. Vou dar 2 opções e você escolhe uma. Título de 2013 ou de 2014? Qual que foi o melhor de ganhar? 2013. 2013 por ter sido, assim, primeiro, surpresa, né, para todo mundo, mas para confirmar o bom trabalho que a gente estava fazendo, sabe? E para dar toda essa confiança para a gente buscar o segundo título, né? Eu acho que o primeiro gol é sempre mais importante que o segundo, então o primeiro título é mais importante que o segundo. Abel Braga ou Marcelo Oliveira? Caraca, você me põe no... Não, mas pô, não como pessoa ali, mas quem foi melhor o trabalho, né? Cada um tem suas qualidades, né, meu? Tem seu... Cara, eu acho que o Abelão, eu acho que por ter sido antes do Marcelo, né, ter sido o primeiro, então o trabalho com o Abelão foi um trabalho muito legal, sabe? Quando eu trabalhei com o Marcelo, então eu já era o Ceará do PSG, já era o Ceará do campeão do mundo, então de repente foi até mais fácil para o Marcelo, né, me pôr para jogar e dar esse suporte, né? Agora o Abelão eu ainda estava ali em construção quando ele acreditou em mim, né? Abel ou Ancelotti? Eu continuo com o Abelão, né? Porque o Ancelotti foi 6 meses só no PSG, né? Em 2012, ele chegou ali em janeiro, então foi até o meio do ano e eu já saí, então
continuo com o Abelão, assim, pelo menos pra mim, né? Pra você é o melhor do mundo hoje, o Ancelotti? Pelo trabalho, né? Eu acho que contra o resultado, cara, não há argumento, né? Não tem o que se argumentar, o resultado fala por si só, né? Então ele tem resultado para isso, né? E para se colocar como o melhor do mundo, ainda que ele tenha também as melhores peças, né? Ele tem o melhor clube, ele tem toda a estrutura, mas às vezes tem gente que tem estrutura, mas não tem o cacife para poder conduzir a estrutura. E ele tem esse cacife, né? E ele tem conseguido conduzir muito bem o Real, né? E a última, marcar o Ronaldinho ou correr a maratona? Tá mais fácil. Cara, assim, marcar o Ronaldinho é mais difícil porque, obviamente, tem todo o extra-campo, né? Tem os bastidores, o nervosismo, né, cara? O emocional joga muito. Maratona eu tô fazendo pra me divertir, né, cara? Não tem competição. Então, se eu fizer em 5 horas, tá bem. Não vai ter jornalista me criticando, né? Se eu fizer em 5 horas, o cara fala, ô, o Ceará não correu bem. Não. Agora, tu imagina no Mundial, você dá mole. Aí o negócio pega, né? Então, assim, obviamente que o Ronaldinho é muito mais difícil que fazer uma maratona. Então vamos chamar o Ronaldinho. Eu tô brincando. Inclusive, eu vou estar com ele agora em dezembro. Né? Eu vou fazer um evento na África, em Camarões, né? 2 jogos lá, num evento lá em Camarões, e o Ronaldinho vai estar em um deles. A gente vai jogar no mesmo time. Agora vai ser no meu time. Agora vai ser melhor. Ele não quer jogar contra, então ele falou assim, só vou se o Ceará tá no meu time. Muito bom. Muito bom. Aí a gente vai estar junto lá, ele, o Romário também vai estar junto lá e nós vamos bater uma bolinha junto. Só ídolo, só craque. Só fera, né? Só fera vai bater uma bolinha. Ceará, obrigado, cara. Tamo junto. Cara, muito obrigado mesmo aí pela resenha, um cara fenomenal. Honra pra mim estar entrevistando você aqui, tá batendo esse papo com você, que não é nem uma entrevista, é uma resenha, um bate-papo aqui. Então, deixa o like aí, galera. Foi bom demais, né, Ceará? Foi demais. Olha, uma curiosidade, né? O Lucas me mandou uma foto que ele tirou comigo, pô. Ele só me deixa mais velho, né? Porque ele era desse tamanho, pô. Tava jogando bola. Tava jogando bola, tentou, o cara tá me entrevistando agora aqui. Eu falei, cara, o tempo passou e 2012, 2013, isso, cara. Eu jogava bola, o vi. Ceará tava lá assistindo a gente jogar. Então o cara merece like aí, dá like aí, galera, pro cara. Obrigado, cara, valeu demais. Agradecer também o pessoal aqui da Foot Classics. Pessoal, vocês querem terminar o vídeo com a gente aqui? Chega aí, pô. Vem aqui a galera aqui, ó. Aparecer pra dar um joinha aqui, porque vocês fortaleceram com cartão demais. Com limite alto, hein? Quer saber quanto desconto vai dar pro Ceará, que ele vai querer levar umas camisas ali. Aí, ó, tá em negociação. É isso, pessoal. Obrigado, deixa o like no vídeo, inscreva-se aí no canal. Vocês têm Instagram aí, o Foot Classics? Olha. Tá aqui aparecendo na tela. Vai aparecer aí, então. Aí, e do Ceará também, pra ir lá cornetar o Ceará na maratona, porque não tem jornalista, mas vai ter o pessoal agora criticando lá o vídeo. A próxima maratona vai ser de Barcelona. Eu vou fazer a próxima Barcelona dia 16 de março, hein? Quero fazer lá para umas 3h15, 3h20. Tô melhorando o tempo aí. Então, vamos cobrar depois. Vamos cobrar depois, isso aí, tamo junto. Valeu.